Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. A palavra de Deus nos ensina algo muito especial que eu quero passar para vocês essa noite. E que é interessante porque às vezes a busca do conhecimento, ela nos traz algumas loucuras. A busca do conhecimento absoluto. E eu quero passar isso para você nesta noite. O porquê a busca do conhecimento absoluto, ele às vezes não é tão valioso assim como a gente imagina. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca um homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Podei-vos assentar. Aqui é uma das situações mais interessantes da vida do ministério de Jesus. Ele, como sempre, foi confrontado durante esse período de 3 anos, por todos aqueles que eram conhecedores profundos da lei. Aqueles que tinham a lei como fiel da sua balança. Aqueles que tinham da lei um apego fora do comum, e ela era tudo. Tudo para eles. E tudo fazia com que questionasse o que estava acontecendo naquele exato momento. Jesus, então, ele demonstra a todos características, situações diferentes, amor, vida, paz. Ele explica sobre o Espírito Santo que viria e que traria rios de água viva à vida das pessoas. E aí eu paro para pensar um pouquinho sobre isso e eu quero trazer um paralelo um pouco diferente para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Em Eclesiastes capítulo 6, no versículo 8, diz o escritor algo bem interessante. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? O escritor aqui, ele está querendo dizer que mesmo que o sábio tenha um conhecimento profundo, ele no mundo, ele tem a mesma característica de vida que um tolo. Que o pobre, ele também sabe andar perante os vivos. Que não há diferença entre rico e pobre. O sol nasce para mim como nasce para você. A lua que falaram agora há pouco tempo atrás, a vermelha, a lua de sangue, foi tão noticiada aí, não é verdade? Tão falada, ela apareceu para mim como apareceu para você. Então, quando chove em São Paulo inteira, chove para mim, chove para você.
O conhecimento profundo, que muitas vezes as pessoas dizem ter mais do que as outras, ele passa a deixar de existir na nossa vida quando nós entendemos que Cristo traz para nós princípios diferenciados, que nos iguala na posição de vida, que nos iguala na presença do Pai, que nos iguala a termos essa potência de vida diferenciada. Somos iguais, totalmente iguais, e não é porque eu sou pastor, que talvez eu tenha aprendido um pouco mais que você num seminário, que eu vou ter mais bênção do que você. Não, nada a ver. Que eu, por ter um conhecimento a mais da palavra, vou talvez ter mais vitória do que você. Não. O conhecimento de uma busca absoluta disso enlouquece. Todos aqueles que conhecem demais ficam loucos, já perceberam? Sim ou não? Todos aqueles que se acham demais, que acham que sabem tudo, se estrepam. E por mais que tenham esse conhecimento absoluto, não se salvam. Vamos ver aí, agora há um tempo atrás, Steve Jobs. Ganhou uma fortuna, ficou bilhardário, trilhardário, não sei nem quanto que ele tinha de grana. Mas todo o conhecimento que ele tinha, tudo que ele fez na terra, não foi o suficiente para fazer com que a vida dele tivesse mais anos. Morreu. Não estou dizendo que ele era um louco. Porém, todo o conhecimento dele não trouxe o fruto que precisava ter na vida dele. E se você assistir o filme que foi feito dele, você vai ver que ele tinha várias crises. Crises de identidade, crises da vida dele num todo, como muitos têm. Se você for ver Salomão, que chega no começo da vida dele, e Deus fala para ele: o que você deseja? Eu desejo ter sabedoria, e Deus dá a ele. Só que ele teve tanta, mas tanta, e ele não soube lidar com isso, que o final da vida dele a gente não sabe o que aconteceu de verdade, se nós vamos encontrá-lo ele na eternidade. Ele se perdeu. Também 1000 mulheres. Ia se perder facilmente, né, Sérgio? Uma já dá um trabalho difícil. Imagina 1000. Agora pior, 1000 sogras. Eu fico pensando nisso. Eu vou ter 1000 Ednas na vida? Não dá. Minha sogra é uma benção. Beira a loucura. E Jesus mostra a estes que o mais importante não era ter um conhecimento absoluto de tudo, da lei, como eles estavam falando. O mais importante era ter vida. O mais importante era viver em Deus. O mais importante era deixar que o Espírito Santo fizesse a diferença dentro das pessoas. Para quê? Para que as pessoas pudessem viver. Se você perceber, você não vai ver poeta maluco. É muito difícil você ver poeta maluco. Por que poeta, na sua grande maioria, não são malucos? Por quê? Porque eles vivem numa imaginação, na qual produz na vida deles a vontade de ter uma vida diferente. Jesus foi um grande poeta, amados. Talvez o maior poeta desta terra. Ele propôs para nós algo que ninguém propôs. Ele propôs para nós uma vida completamente diferente de tudo o que o mundo acha que tem que ser vivido. Ter conhecimento da Bíblia é importante? Muito. Porém, se você quiser ser absoluto neste assunto, provavelmente você vai ser louco. Eu posso citar vários dos loucos que a gente conhece aí no meio e que ficaram assim. Eu tenho uma grande admiração pelo pastor Caio Fábio. Eu gosto muito dele. Muitos dos seus pensamentos. Gosto muito de ouvir certas pregações dele, mas ele ficou meio pancadinha. Se você for lá no YouTube e ver os vídeos que ele posta agora, ele deixou o cabelo crescer, pôs para trás,
cheio de pulseirinha nos braços. Nada contra também, eu não sou fechado essa questão de vestimentas, mas ele ficou meio assim. É um cara que tem um conhecimento fora do comum. Se você quiser falar com ele em inglês, ele fala. Se quiser falar com ele em francês, ele fala. Se você vai perguntar para a Bíblia o que está escrito em Eclesiastes capítulo 6, versículo 8, ele vai te falar. Ele tem um conhecimento profundo, absoluto de certas coisas, mas que deixam loucas. E o que eu quero dizer com isso nesta noite? Que não adianta você ter só o conhecimento, meu amado. Porque se você ter só o conhecimento, você vai ser um frustrado na vida. Você tem que ter o conhecimento e ter a prática do conhecimento. Jesus propôs isto. Jesus propôs para mim e para você que você tem que conhecer a palavra e praticar a palavra. Conhecer um pouquinho, pratica um pouquinho. Conhecer um pouquinho, pratica outro pouquinho. Conheceu do amor de Deus, pratica o amor de Deus. Conheceu da graça, pratica da graça. Não adianta você só conhecer, que você vai se tornar uma pessoa fria, insensível. Uma pessoa que se acha numa postura acima de qualquer outra. Não, meu amado, você precisa conhecer para ter prática na vida. Você precisa conhecer para viver a vida. Você precisa conhecer para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em você e rios de água viva fluam de você. Precisa fluir rios de água viva. O que é o Espírito Santo em nós, amados? O que é que Jesus está dizendo para nós nesse texto de João? Olha, preste atenção, você vai aprender aqui. Existe esta palavra, isso que eu estou proferindo a vocês, mas virá alguém que vai se manifestar em você e vai capacitar você a andar nesta terra, vai capacitar você a sentir, vai capacitar a você a ter sabedoria no analisar do bem, do mal e andar corretamente. Mas isso gera prática, e o Espírito Santo de Deus vai te gerar prática hoje no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer que você pratique a palavra dele. E aí eu fico olhando algumas coisas, alguns pontos que eu separei que eu quero que você faça, para que o Espírito Santo de Deus te use tremendamente. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Eu quero ser usado. Eu quero ser muito usado pelo Espírito. Eu não quero só estar aqui. É muito fácil nós estarmos aqui e sermos usados dentro da igreja. Ser usado fora da igreja é o mais importante. Porque quando você é usado fora da igreja, Deus não somente te honra, não somente te exalta, mas se manifesta, e a vida dele é manifesta através de você. Imagina Deus se manifestando em vida através da sua vida. Que coisa fantástica. Esse é o mistério que a Bíblia nos ensina. Um ser dentro de outro ser. O mistério de Cristo é Ele em nós. É Ele passando a ser tudo o que nós somos. O apóstolo Paulo diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí primeiro ponto que eu acho que a gente tem que fazer é que a gente deve ansiar pela meditação. O que quer dizer isto? É fazer yoga? Não. Tem alguma outra coisa de meditação? Budismo? Não. Levitar? Não. Acupuntura? Pode ser, vai. Não, amados. A gente tem que ansiar para meditar na palavra de Deus, para que a gente voe como águias que descansam quando estão voando. Não é isso que a palavra de Deus diz? Voar como águias, descansar, voando. O que quer dizer isto? Descansar em Deus, meditar na sua palavra, viver pela sua palavra, viver por aquilo que Ele nos ensina. Amados, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de ouvir a palavra. Ouvir. Às vezes a gente não consegue se ater a ler, não é verdade? Não é difícil?
Quem tem problema de chegar à noite em casa, ler a Bíblia e dormir? Quem tem problema de chegar à noite em casa e querer se ajoelhar do lado da cama e dormir? Hã? Quase todo mundo. Mas quando eu ouço a palavra, quando eu estou ouvindo uma pregação, por exemplo, quando eu estou ouvindo a Bíblia falada, ou até mesmo cantada, não é? Em louvores, eu consigo meditar. Eu fico meditando, aquilo fica bulinando na minha mente, aquilo fica trazendo à memória as coisas que Deus já fez e que ainda pode fazer na minha vida, através da sua palavra. Nós temos que meditar todos os dias naquilo que Deus nos dá para meditar. Você tem que criar uma prática de meditação. Não é nada esotérico não, meu amado. Não é nada com coisas loucas, não. Eu não sei qual é a forma que você gosta, qual é o jeito que te prende mais a atenção, seja lá qual for. Talvez é o seu celular hoje que está tão fácil, o celular virou um mini computador. Você baixa lá, põe lá uma pregação, você baixa lá, põe lá os louvores, você põe no seu ouvido e é isso que te faz meditar, faça. Se meditação às vezes é ligar a TV e ver alguém pregando, procure ver se aquela pregação também tem coisa maluca. Mas se for boa, ouça. Mas medite. Diz a palavra, medite de dia e de noite. Medite ansiosamente em Deus, para Deus agir em você, trazer conhecimento para pôr em prática. Outra coisa que eu acho que nós precisamos fazer é que nós precisamos ser empáticos. E aí eu fui querer descobrir o que quer dizer empático. Em, dentro. Patos, grego, P-H-A-T-O-S, sentimento com os que sofrem. Eu tenho que ter dentro de mim um sentimento por aqueles que sofrem. Olha só, hoje à tarde eu estava meio cansado, fui correr de manhã, depois do culto aqui, estava um sol, e eu cheguei meio arrebentado em casa. Fui para o quarto, e estava lá assistindo um filme, não conseguia descansar, dormir, que o corpo estava meio agitado. E aí, passou na rua um daqueles senhores que vende aquele biscoito, como é que é o nome daquilo lá, que eu sempre esqueço? Biju. Quem lembra que o vendedor de biju usa aquele negócio que faz assim? É ou não é? E o cara passou lá na rua hoje. Eu abri a janela. E sabe o que eu fiz? Eu orei por ele. Porque eu fico imaginando que um senhor de idade, domingo, 3 horas da tarde, para vender biju, está passando por necessidade, talvez. Talvez até porque gosta. Mas talvez seja uma necessidade. Na hora, amados, veio um sentimento dentro de mim, eu quis orar por ele, eu orei por ele. Senhor, abençoa a vida desse homem. Que ele consiga ter um tempo de descanso. Que não é fácil, né, amados? Domingo à tarde você queria estar onde? Às vezes lá na sua casa, com a sua família, dando uma descansada. Né? Tem sempre alguma coisa que você quer fazer. Mas aquele homem não. Estava lá. Eu tenho que ser empático com as pessoas. A Bíblia me ensina que se eu não sentir compaixão, eu não sou cristão. E quando eu sinto pelas pessoas, quando eu sofro junto com elas, eu tenho essa compaixão, esse compadecimento com as pessoas, a prática de Cristo na minha vida muda. A prática de vida na minha vida muda. Eu olho para a pessoa de forma diferente. Eu olho para as situações de forma diferente. Eu olho para elas tendo a compaixão de Cristo na minha vida. E aí é muito mais fácil o conhecimento da palavra ser praticado na minha vida.
Por quê? Porque se eu não fizer isto, eu não sou um cristão. Eu tenho que compadecer pelas pessoas. Eu tenho que sentir o que as pessoas sentem. Amados, não sei se foi ontem, se foi anteontem, estava lá o pessoal na Turquia, se manifestando lá. 2 indivíduos se vestiram de bomba. O pessoal estava dançando, tem até um videozinho que gravaram, puseram no YouTube. Eles estavam dançando lá, os turcos, na manifestação, tudo em paz. Aliás, era pela paz. Eles estavam lá pela paz. O cara foi lá no meio. Bum. 128 pessoas até agora já morreram. Imagina, você está andando pela paz e vem um. E nós? Na mesma hora eu orei, falei, Senhor, guarda essas famílias. Eu não fico nem imaginando. Já pensou um dia meu filho, com 18 anos de idade, ele é um cara que é engajado, vai para a rua para defender, que nós não vamos. A igreja de Cristo aqui no Brasil faz bolufas, não se manifesta em nada. Ah, pastor, mas a gente tem que se manifestar. Jesus se manifestou. Ele se compadeceu pelos problemas da humanidade. Ele se compadeceu pelos problemas da sociedade, que nós não nos compadecemos. A gente vê as pessoas sofrendo nos hospitais, a gente vê as pessoas sofrendo no dia que alguém morre. Como é difícil você enfrentar o sistema funerário daqui do Brasil. Só quem sabe. Meu pai morreu em casa. Sabe que chegaram para mim e para o meu irmão? Olha, o rabecão vem daqui 48 horas. Eu falei, você deve estar brincando comigo. Meu pai está na cama. 48 horas, o corpo dele vai começar a feder. Como é que eu vou fazer isso? 48 horas. Ah, a gente só pode daqui 48 horas. Sabe o que nós tivemos que fazer? Contratar um médico para ir lá, para fazer um atestado, ver qual foi a causa das mortes do meu pai. Aí você chega lá no negócio de funerário, tem esse caixão, tem esse caixão, tem esse caixão. Esse caixãozinho aqui de papelão é o mais barato, R$600. Eu fico imaginando que não tem dinheiro. Nós, como cristãos, nós não nos preocupamos com isso. Já percebeu que a gente não se preocupa? A gente vai se preocupar talvez quando a pessoa morre. E aí a gente vai lá, abraça a pessoa, olha, sinto muito, tal, desculpa, condolências, sentimentos e não sei o quê. Mas a gente não pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa. Está faltando dinheiro para te ajudar a enterrar? Porque até para enterrar hoje a gente precisa de dinheiro. Nós precisamos ser empáticos. Quer ter a prática de Cristo na sua vida? Sofra com as pessoas, no mesmo sentimento. Ela está triste, fique triste com ela, ao ponto do Espírito Santo de Deus colaborar, e vocês dois se encontrarem na felicidade que Cristo pode dar a vocês, através da oração, através da intercessão, através da comunhão. Hoje nós vamos participar do corpo do Senhor. O Senhor morreu por mim, por você na cruz, matou a carne dele, que ele não precisava, morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter vida hoje aqui, vida em prática de Cristo. Mas não, a gente não sofre muito, a gente sofre talvez por aqueles que estão mais pertinhos da gente. Eu vou sofrer pela minha mãe, vou sofrer pelo meu pai. Povo frio. Olha nos olhos da pessoa do seu lado assim, pergunta para ela, você é de gelo? Hein? Você é de gelo? Eu não quero ser gelado. Eu quero ser quente na presença de Deus. Eu quero ser uma pessoa cada dia mais amorosa, mais próxima. Mais sentimento, sim. Equilibrar o conhecimento com o sentimento.
É isso que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando hoje. Não adianta só ter, né, eu admiro muito esses que conhecem a Bíblia assim, né, você fala com ela e a pessoa fala, o versículo tal, eu fico louco, eu queria ter essa memória, eu não tenho, eu sou péssimo. Se você perguntar para mim se tem na Bíblia, eu até vou falar para você, tem, e mesmo assim ainda vou ficar na dúvida. Eu fico, não é que eu não acho importante, amados, eu amo isso aqui. Amo. Eu tenho Bíblia de tudo quanto é tipo, que eu gosto. Minha esposa, no meu aniversário, deu a Bíblia que eu me formei no seminário. Fiquei feliz da vida. Estou com dó de usar. Eu tenho que parar com isso. Estou com dó de usar. Está no plástico ainda. Eu preciso ser empático. Profetiza para a pessoa do seu lado assim, você precisa ser uma pessoa com empatia. Né? Outro ponto que eu acho que a gente precisa entender é que Cristo crucificado faz algumas coisas em nós. Primeiro, a gente se esvazia de nós mesmos. Você precisa se esvaziar desse seu eu, você é muito chatinho. Você é muito insuportável. Você é muito cheio de não sei o quê. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu. Você também, José? Tá vendo? Tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que se desapegar do seu poder. Se desapegar das coisas deste mundo. Cobrar de você mesmo o que você pode fazer em Cristo Jesus. Amados, olhe para mim aqui, por favor. Está lá. Hoje nós temos aqui pastores, né? Temos um monte, né? Homens e mulheres de Deus que estão aqui. Alguns já frequentam há muito tempo a igreja. Quem frequenta a igreja aqui há 1 ano? Calma, eu vou falando. 2 anos. 3 anos. 5 anos. Louco. 6 anos. 8 anos. 10 anos, tem alguém? Louco! Aí. A vocês que estão há mais de ano na igreja, o que vocês têm feito pelo Senhor? Hein? Qual é o teu motivador aqui? Ai, pastor, eu preciso vir aqui para receber oração, me sentir fortalecido. Glória a Deus. Você pode. Mas é a sua parte com Deus. Que Deus te chamou para fazer algo. Que Deus te chamou para ser empático com as pessoas. Eu tenho o costume de perguntar para as pessoas, e aí, como é que você está? Tá tudo bem? Às vezes a pessoa dá aquela cambalhada, está tudo bem mesmo. Porque às vezes é só no segundo tudo bem que a pessoa vai falar. Mas às vezes o que eu vejo dentro da igreja, não é só aqui não, amados, em quase todas, é que você pergunta, está tudo bem? A pessoa fala, está tudo bem, paz, tchau. Você precisa fazer algo. Deus quer te usar, meu amado. Deus quer usar a sua vida. Nossa, ninguém quer ser usado. Deixa para lá, vai. Para que eu vou continuar pregando? Ninguém disse eu quero, ninguém disse amém, ninguém disse glória a Deus, ninguém disse aleluia. Por quê? Porque ser usado por Deus requer algumas coisas que não são fáceis. É se abster-se, é dar o seu tempo para Deus, é estar mais tempo com Ele, é ajudar mais as pessoas, obrigado amado, é ajudar mais as pessoas, é se preocupar mais com as pessoas. E aí quando a gente pergunta, quem quer ser usado por Deus? As pessoas ficam assim, legal, bonita palavra, pastor. Continue sendo usado por Deus, pastor. Obrigado, amado. Eu vou mesmo, porque a melhor coisa que tem na vida é ser usado pelo Espírito Santo.
Pastor, mas o que eu posso fazer na igreja? Pastor, o que eu posso fazer na igreja? Tem tanta coisa para fazer, meu amado, que você não tem nem ideia. Às vezes a gente não faz mais porque você não faz. Às vezes a gente não consegue fazer mais porque você é acomodado. Está parado. Está aí com se enchendo de conhecimento e sem prática. Eu aprendi isso na 6ª série. Na 6ª série, quando você tem, era um gráfico, você tem conhecimento, e aí se você não vai pondo em prática, a prática vai vindo aqui assim, aí fica um hiato, um espaço no gráfico. Esse espaço gera frustração. Conhece, mas não consegue. Sabe, mas não faz. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje aqui? Está fazendo alguma coisa? Está fazendo alguma coisa? Ah, pastor, mas às vezes é difícil vir na igreja. Ah, é complicado, não tenho carro. Vou contar uma historinha para vocês. No primeiro ano de pastoreio lá na cidade de Carapicuíba, eu sempre morei na Aclimação. Eu era metido a playboyzinho. Era novo, me achava, tinha um carrinho importado na época. Estava começando a ter carro importado na época. Deu uma invertida na vida. Tive que devolver o carro porque eu não conseguia pagar. E sabe como é que eu tinha que ir para Carapicuíba? De trem. Alguém por acaso já andou de trem indo para Carapicuíba? Já, irmãs? É bonito o trem? É bonito o trem? Não. É cheiroso? Tem ar condicionado? Não. E aí eu tinha que ir, às vezes, no horário de pico para lá. Porque o culto era à noite. E eu tinha que sair por volta das 5. Eu ia parecendo latinha de sardinha. Uma das vezes que eu fui, uma criança vomitou em mim. Eu comecei a questionar Deus. Deus, eu acho que não é o meu lugar lá. Acho que o meu lugar é uma igreja perto da minha casa. É assim que a gente pensa, não é? Deus trabalhou na minha alma, Deus trabalhou no meu orgulho. Foram 5 anos maravilhosos que eu fui pastor lá. Um dia eu conto o testemunho do que Deus fez comigo nesse primeiro ano lá. Eu já contei a primeira vez que eu fui, né? Lembram? Que eu cheguei na porta da igreja, veio uma irmãzinha, e ela não tinha dente. Sabe dessa, Maria? Não, ela não tinha dente. Nenhum na frente. Era gengiva. Blá, 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 blá. E ela veio me dar paz e tascou um beijo. E o beijo era molhado. Eu era fresco. Orgulhoso. Já entrei na igreja falando, não é aqui o meu lugar. Não é aqui meu lugar. Eu quero ser usado. Sabe onde eu queria ficar? Eu tinha recebido, na mesma época eu recebi um convite para ficar na sede da igreja. Linda, maravilhosa, imponente. Tudo mais perto de casa. Não é? Onde nós estudávamos, eu e a Patrícia. Aliás, eu fui professor da Patrícia. Por isso que ela casou comigo. Ela achou que casar com professor é mais bonito. Por isso que ela fez. Depois eu conto o dia que ela fez o trabalho. Deus quer usar você, meu amado, não importa aonde, quando, como e de que forma. Não importa o lugar. Às vezes a gente fica aí presinho. Eu não vou ali não, viu, céus? Não vou não. Não vou. Pastor, eu já tenho idade. Eu estou na idade do condor. Onde toca dói mesmo, amado. Eu também estou assim, mas não importa. O que importa é servir a Deus e aquilo que o Espírito Santo de Deus está te chamando para fazer. Vamos ver, vai. Vou perguntar. Quem quer ser usado por Deus?
Melhorando. Hein, Gé? Acho que vai melhorar, né? Quem sabe, né? Você precisa abrir mão da glória e seguir a cruz. Dura palavra, viu? Sabe o que é cruz, amado? Olha para a pessoa do seu lado aí. Não é, Céu? Às vezes a gente tem que carregar as nossas cruzes. Ah, pastor, você está dizendo que ela é minha cruz? Não, né, amado? Presta atenção. Não estou falando que a pessoa é a cruz da sua vida. Mas quando a gente olha para a pessoa do seu lado, a gente aprende que tudo ficou na cruz. E que porque está na cruz, eu vou seguir esta cruz e dar a essa pessoa que está ao lado aquilo que a cruz me deu de benefício. Vida eterna, salvação e a presença do Espírito Santo na minha vida. Abra mão da sua glória. Você não precisa se sentir o melhor. Você não precisa ouvir que você é o melhor. Você precisa entender que Jesus é o melhor na sua vida. E que você pode ser usado pelo Espírito Santo. Última. Nós precisamos ter dentro da nossa vida um gole da verdade para vivermos o Espírito Santo. Um gole dessa água que ele disse que nós vamos beber e nunca mais teremos sede. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Sabe o que quer dizer isso? Que em todas as situações da sua vida, Deus renovará a sua vida. Renovarão as tuas forças, renovarão os teus ânimos, e você sim será usado pelo Espírito Santo. Será uma pessoa de conhecimento que medita na palavra de dia e de noite, porém vai estar na prática e vai viver esta presença de Deus, dependente dele e pela graça. Eu quero profetizar nessa noite que você viverá a graça de Deus sobre a tua vida, a graça de Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo será real, e que você, quando abrir a tua boca, será o próprio Deus falando nesta terra. Eu acho isso tão lindo quando eu vou nessas igrejas que tem aquelas manifestações, não é? Eu acho maravilhoso, porque as pessoas são simples, porque as pessoas buscam de verdade, elas não têm outra coisa a buscar, a não ser o que está ali. E aí eles dizem assim: Deus está bradando na terra, Deus está bradando nesta noite, pela tua vida, pela tua alma, pela tua casa, por tudo aquilo que Ele tem para você. A história de Deus pode ser manifesta, basta você querer. Ah, mas eu quero viver, eu preciso viver. Eu tenho que pôr em prática a vida de Deus nessa terra, eu tenho que praticar ela de dia e de noite. Eu saí daqui hoje pela manhã, foi tão gostoso, é gostoso vir de manhã. Eu vou mandar o Paulo Muniz embora. Demissão por justa causa, ele não veio. E eu vou mandar ele embora, o pastor Gordinho. Vou mandar, porque eu estou começando a gostar de... Eu nunca fiz fazer culto de manhã, né? E aí, eu saí daqui, eu não escondo nada de ninguém, eu jogo num time já há 8 anos, um time que tem 100 anos, 101 anos de idade, que é o República, o time mais velho da várzea de São Paulo, em atividade. Então eu tenho um compromisso ali, eu vou. Mesmo quando não posso, estou lá. Quando não dá para jogar, estou lá. Hoje joguei, foi um jogo difícil, ganhamos de 5-2. Foi difícil, foi 5-2, mas foi difícil pra caramba o jogo. Terminou o jogo, tomei o banho, tal, tem a resenha, papo furado, estou indo embora. Um dos rapazes me chama no canto e fala assim: Paulinho, eu sei que você é pastor, eu sempre te admirei, você não fala palavrão, você é um cara calmo, sempre tem uma boa palavra. Queria te pedir uma coisa, por favor. Eu vou casar.
Falei, que legal. Dei parabéns para ele, abracei ele. Mas eu queria ter a bênção de Deus. Eu acho que você é a pessoa ideal para abençoar meu casamento. Falei, sério? Você tem certeza? Sou eu mesmo que você quer? Isso é uma honra para mim. Que Deus é reconhecido na minha vida, não pela amizade somente, não pela bola, mas porque Deus é na minha vida. E eu quero profetizar que as pessoas vão te procurar a partir de hoje, porque Deus será na tua vida. Porque Deus será na tua vida. Quem quer ser usado por Deus? Que Deus brade através da sua vida a partir de hoje. Você vai voltar para a sua casa e vai falar lá, eu estou entrando na casa do Filho do Rei, do meu Senhor, do meu Salvador, e eu declaro a minha casa salva, liberta, curada, transformada pelo Espírito Santo através de mim. Isso não é orgulho, isso não é ser topetudo, é praticar a presença do Espírito Santo de Deus na terra. Eu creio que nós podemos fazer isso. Eu creio que você pode ser usado por Deus. É só você querer, pastor, mas eu estou beirando 100 anos de idade, glória a Deus. Vou lembrar vocês, Abraão foi pai com essa idade. E o bichinho funcionou bastante depois ainda. Bastante. Pastor, o que eu preciso? Você precisa de um Viagra espiritual, então? É isso? Eu quero ser cheio. Glória a Deus, então vá buscar. Porque Ele está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer te levantar. A palavra de Deus diz que quando você está caído, Deus te levanta. Quando você está derrubado, Deus te anima. Quando você está triste, Deus te alegra. Oh meu Deus, porque nós somos tão duros de cabeça. Conhece alguém cabeça dura? Você, Maurício? Você é cabeça dura, Fabiano? E você, meu amor? Não. Eu conheço um monte de cabeça dura. Eu, um deles. Mas Deus vai quebrar tua cabeça hoje. Para quebrar teu coração. E a gente ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Mas na oração, você vai pedir para Deus te usar. Você vai pedir para que o Espírito Santo de Deus te use. Poderosamente. Que você saia daqui hoje e chegue para mim no final do culto, para a Patrícia, para o Davi, para a Vilma. Chegue para as pessoas e fale, eu quero ser usado. Hoje, eu já vou lançar aqui. Não preguei por causa disso não, viu, amados? Deus deu a palavra, eu quis pregar. Que Deus deu. Mas a gente pregou o mês inteiro de setembro para quem quer estar entrando na diaconia da igreja. Ser diaconado, ser diácono, diaconisa. Nós falamos o mês inteiro sobre isso. Como é bom ser usado pelo Espírito Santo. Procura o Davi aqui. Procura a Vilma, procura a Patrícia no final do... Eu quero. Você quer mesmo? Deus vai te usar. Deus vai te usar. E eu vou profetizar, vai pôr um demoninho do seu lado. Vai cair encapetado, e você vai expulsar o demônio, e você vai falar assim, glória a Deus, essa vida vai ser liberta. Vai chegar alguém doente do seu lado, você vai orar e Deus vai te usar na cura. Chegar alguém e vai falar assim, olha, eu quero ter Jesus, porque eu vejo Jesus na sua vida, você vai orar com essa pessoa, e vai liberar a salvação sobre ela. Não tem preço que pague isso, amados. Não tem preço. Pastor, será que dá ainda? Já deu. Você está aqui? Se você não tivesse, não daria. Você está aqui hoje, Deus te trouxe hoje para você ouvir essa palavra. Não é amanhã, nem depois da manhã. Amanhã você vem às 7 horas da noite aqui para orar, só para confirmar o que Deus está falando hoje. 7 horas da noite, quer dizer, não da manhã, né? 7 horas da noite você vem aqui, ora, meia horinha, e vai falar, Deus, vim aqui confirmar que o Senhor vai me usar. Pai, nós te agradecemos por essa noite.